Bom dia, igreja. Após longas recomendações, estou aqui. Nada está colaborando em meu favor. O tempo hoje é meu inimigo, mas eu vou dar conta. O pastor perguntou como é que tinha ficado a palavra, para não pegar pesado com a igreja. Vocês são mimosos, hein? Eu disse para ele, suave na nave. Deu vontade de cantar. Tem uma música que diz, eu tô leve, eu tô suave, eu tô livre, tô leve, solto, tô leve, eu tô suave, tô light, livre, leve, solto. Com Jesus na vida eu sou feliz o tempo todo. Com Jesus na vida eu sou feliz o tempo todo. Quem conhece essa música? Quem é que sabe cantar a segunda parte? Ninguém? Quem souber cantar a segunda parte, correr aqui ganha uma trufa. Ninguém? A Julie sabe. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Ah, no final ela canta, jura, né? Tu sabe, Chiru? Vamos se animar. Amém? Então, a minha palavra de hoje, que Deus tem ministrado no meu coração durante esses dias, não tem fotinho bonitinho? Eu também quero, tem pro pastor, eu sou a pastora. Aí, gostei. A felicidade é uma questão de mesa, e eu posso provar. Então a mesa, Deus tem me falado muito nos últimos dias sobre a qualidade da nossa mesa. E quando eu falo em mesa, mesa é um lugar de alimento. E não somente físico, mas também emocional, espiritual. Mesa é um lugar de encontro. Mesa é um lugar de olho no olho. Mesa é um lugar de compartilhar o coração. A mesa é tão preciosa, a mesa é tão importante, a mesa é tão poderosa nas nossas vidas, que Jesus, Ele usou a mesa para alcançar o coração das pessoas. Ele usou a mesa para ensinar os seus discípulos. E durante toda a sua trajetória ali, enquanto Ele ministrou, Ele se utilizou dessa ferramenta, da mesa. Que é uma ferramenta poderosa. E que não tem se dado valor a essa cultura. Que é uma cultura, o sentar-se à mesa é cultural. De muitos tempos, do primórdio dos tempos, as famílias, as pessoas já se assentavam à mesa para comer, para conversar, para compartilhar, para tratar de negócios, para resolver situações. Então a mesa, sentar-se à mesa, se tornou um hábito, até hoje. Porém hoje, na nossa cultura, com a velocidade que a gente vive, com a aceleração do tempo, quem não sente que parece que o tempo ele se tornou em nada hoje em dia? Que o tempo passa correndo e a gente não consegue fazer tudo o que deveria ou que gostaria de fazer. Quem já sente isso? Essa aceleração do tempo. Isso é bíblico. Esses tempos eu vi uma pastora pregando e ela falava muito nessa questão do tempo. E a gente reclama que não tem tempo. E aí ela fez um link com as mulheres de antigamente, que foi o tema do congresso lá em Santos. E hoje a gente tem panela para tudo, panela para arroz, a panela elétrica, que é a depressão elétrica. Nós temos a máquina de lavar roupa, a máquina de secar roupa, nós temos o liquidificador, nós temos a panificadora, nós temos a cafeteira. E nós compramos praticamente tudo pronto no mercado. E hoje nós temos uma praticidade sem igual. Mesmo assim, o nosso tempo parece cada vez mais reduzido. E isso devido à nossa rotina, às nossas distrações. E a Bíblia nos fala que os últimos dias, eles passariam mais rápido. Eles seriam mais acelerados. E devido a todo esse contexto,
muitas famílias têm deixado de se sentar à mesa. Têm perdido esse hábito, têm perdido essa cultura. Eu vi uma reportagem também de que o número de mesas que se compra hoje em dia é muito inferior do que se comprava antigamente. As casas estão reduzidas e algumas famílias optaram por tirar a mesa do ambiente, por ocupar o espaço e porque realmente hoje cada um tem o seu horário, cada um tem a sua rotina e é difícil se encontrar na mesa, fazer as refeições juntos. Então, às vezes se senta no sofá, come olhando televisão, às vezes os filhos comem no quarto, cada um na sua, cada um no seu horário, cada um no seu tempo. E esse valor, essa cultura tem se perdido. E uma pesquisa, isso é algo muito sério, gente. Isso é algo muito sério e algo muito importante. Há poder na mesa. Há poder na mesa. Jesus nos mostra isso. O Evangelho nos mostra isso. E foi feita uma pesquisa com jovens que revelou algo bem interessante, que aqueles jovens cujos pais se assentavam à mesa e tinham a refeição, aquele tempo de refeição com eles, se desenvolveram de forma saudável, emocionalmente, cresceram, foram bem-sucedidos. E aqueles jovens que nunca ou tiveram de forma escassa esse tempo com a família, esse tempo de mesa, tempo com a paternidade, esse tempo de comunhão, de troca, eles se envolveram com mais facilidade em drogas, em substâncias ilícitas e tiveram diversas consequências, sequelas em relação a isso no seu desenvolvimento e na sua jornada tanto profissional como ser humano. Então olhem como algo que parece tão insignificante, tão pequeno, como o ato de se sentar à mesa para comer, revela muito sobre a nossa saúde familiar, sobre aquilo que nós valorizamos. A mesa é um lugar de compartilhar, de troca. E a não ser que a gente seja do time do Vilas Boas, todos nós levamos algo para a mesa. Ele é o único que canta, eu não trouxe nada para a mesa. Nós levamos algo para a mesa. Sempre levamos algo para a mesa. E eu quero falar aqui não só de alimento físico, porque a mesa é sim aquele lugar onde nos alimentamos. E o nosso alimento, ele deve ser saudável, não deve? Deveria ser saudável. E quando nós temos uma mãe na casa, geralmente é ela que cuida dessa parte, come legumes, come frutas, ela que faz aquela salada de alface, amarga com rúcula. Essa semana eu botei manga para adoçar um pouquinho. Quando eles olharam a salada verde ali, eles torceram o nariz para mim, igreja. Aí eu disse assim, botei manga. Eles, vou comer. Então a gente busca ter um alimento saudável. E esses alimentos a gente é cuidadoso, a gente é zeloso com aquilo que a gente vai colocar na mesa, não é? Os alimentos, eles não devem ser armazenados com cuidado para evitar contaminação, porque se um alimento é contaminado, ele vai nos adoecer, não vai? Vai nos fazer mal. E assim como nós cuidamos da nossa mesa física, o nosso alimento natural, também devemos ser zelosos com o nosso alimento espiritual. Aquilo que estamos consumindo. E quando eu falo de mesa, eu não me refiro somente à mesa física, mas eu quero também falar de uma mesa virtual, onde nos assentamos,
Hoje a gente tem uma mesa virtual bastante interessante, que é o podcast. Quem já ouviu o podcast aí? Quem já ouviu o podcast do pastor essa semana? Não teve adesão. Vamos impulsionar. Então essa é uma mesa virtual. O podcast onde você se assenta. Ali é um bate-papo. E você se alimenta daquilo ali. Você se nutre daquilo ali. E as nossas mesas, elas devem ser nutritivas. E não somente nos encher daquilo que não serve para nada. Quando nos assentamos numa mesa, quando iniciamos um bate-papo, uma conversa, esse alimento que está sendo compartilhado ali, ele está gerando vida ou está gerando morte? Ele nos nutre ou ele nos intoxica? A gente é bem zeloso quando vai sair para comer, quando, né? Se tu sabe que tem um restaurante que a cozinha não é muito legal, tu não vai nele. Teve um que quase me matou aqui, eu não falo o nome, mas quase me matou, me fez fibrilar, tive que tomar choque, tanto mal que me fez. Nunca mais eu comi naquele negócio, nunca mais eu como lá, porque me fez um mal terrível. Mas nós somos zelosos da mesma forma que nos alimentamos naturalmente. Nós somos zelosos também com o nosso alimento espiritual, aquilo que nós estamos acessando, nos edificando de segunda a segunda. Seja no meu grupo de convivência, seja no meu trabalho, ou seja nas mesas virtuais, do que eu tenho me enchido, do que eu tenho alimentado a minha alma. Mas essa reflexão, eu quero que ela vá um pouquinho mais além. Não só avaliando e analisando as mesas que eu tenho me assentado, do que eu tenho me alimentado, mas daquilo que eu tenho levado para a mesa. O que eu tenho levado para a mesa? Quando eu me achego na mesa, o que eu trago para compartilhar nessa mesa? A mesa, ela é formadora. E a Bíblia, ela nos comprova isso. Porque Jesus usou a mesa. A mesa, ela é formadora de opinião. A mesa também é formadora de caráter. A mesa é uma escola, é o lugar de ensino. Nós aprendemos com as trocas, nós aprendemos com a história um do outro. E por isso que a gente te convida toda semana aqui, a gente faz um convite para que você venha se assentar numa mesa. Qual é a nossa mesa? A célula. A célula é a nossa mesa, é ali onde a gente tem comunhão, a gente faz as nossas trocas, onde nós nos conhecemos, podemos olhar olho no olho, podemos aprender uns com os outros. Aqui você só conhece a nuca da pessoa que está na sua frente. Olhe para a pessoa que está na sua frente. O que você enxerga? Uma nuca. Talvez você já percebeu se ele tem caspa ou não. Se ela está com cabelo oleoso ou não. Se ela fez chapinha ou não. Se ele está ficando careca. Que o careca, ele é o último a enxergar, porque a careca começa aqui, né? Ele está se sentindo mó cabeludo e na verdade quem está atrás já viu que ele está careca. E ele está com um tupetão aqui. Então isso é a única coisa que você sabe da pessoa que está sentada aí na sua frente. Mas isso não é suficiente para nos tornar uma família. É necessário mais. Eu não posso vir todo domingo e só contemplar a nuca do meu irmão. Eu preciso olhar no olho, saber quem ele é.
Olha no olho da pessoa que está do teu lado agora. Olha no olho. Porque se eu olhar a nuca do meu irmão, eu não vou saber se ele está bem ou se está mal, porque a nuca não revela nada. Mas se eu olhar no olho, talvez nem palavras sejam necessárias. O olho no olho diz muita coisa, revela muita coisa. A gente até pode com as palavras dizer eu estou bem, mas o nosso olho revela a verdade. E Jesus, ele nos ensinou a sentar na mesa e a olhar no olho um dos outros. Foi na mesa que Jesus fez grandes revelações. Foi na mesa que ele desabafou. Foi na mesa que ele abriu o coração. A Bíblia, ela nos dá diversos conselhos sobre felicidade. E agora eu quero que você abra, porque eu disse que felicidade é uma questão de mesa e que eu ia provar. Quero que você abra no livro de Salmos. No capítulo 1. Eu desmarquei uma coisa que eu não podia desmarcar. Amém. A Bíblia ela nos dá diversos conselhos sobre felicidade. E esse salmo, segundo os estudiosos, foi escrito por Davi. Foi o primeiro salmo, o número 1. Sabe, se isso tivesse algo muito importante para escrever numa carta para uma pessoa e dizer, a primeira coisa que eu vou falar para ela é isso. Primeira coisa. Foi isso que Davi fez. A primeira coisa que eu vou falar é isso. E ele nos adverte sobre algo que é muito importante na nossa caminhada. Quem ouvimos, aonde andamos e com quem nos assentamos. Esses fatores estão diretamente ligados ao quão feliz e bem-sucedidos seremos. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia. E Davi, com certeza, ele foi um cara que teve muita vivência, muita história. Vocês concordam comigo? Nossa. E aqui ele nos deixa um conselho precioso, se nós queremos ser felizes. Salmos 1:1 diz, na minha versão, feliz, mas talvez na sua diga bem-aventurado, que também significa feliz ou mais que feliz. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Esse é um conselho de Davi. Uma orientação. Não é uma proibição, mas é um conselho. Você quer ser feliz? Você deseja ser feliz? Então eu vou te dar um conselho. Cuida quem você ouve, cuida com quem você anda e cuida as rodas que você se assenta. E o primeiro ponto que ele traz ali é não segue o conselho dos perversos, não siga o conselho dos perversos. Eu ouvi uma frase essa semana do pastor Cote, foi até o Glauber que repostou ela, e aí eu cacei ela ali e disse, essa frase é genial, que diz, sua orelha é como um útero, tudo que você escuta acabará sendo concebido e nascido na sua realidade. Escolha com cuidado o que você decide ouvir.
Eu achei isso muito forte. Sua orelha é como um útero. Tudo que você escuta acabará sendo concebido e nascido na sua realidade. Escolha com cuidado o que você decide ouvir. Um dos acessos à nossa mente é pelo que ouvimos. Tanto que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é? Então, por onde vem a fé? Por aquilo que ouvimos. Porém, o nosso ouvido, se nós não formos zelosos, ele vai ser entrada também para o inimigo. Por isso que nós devemos filtrar. Porque assim como a fé vem pelo ouvir, se nós ouvirmos a voz do inimigo e aceitarmos e acreditarmos nas suas verdades, vai ser gerado em nós dúvida, medo. Ele vai acessar a nossa mente com coisas que não são do Senhor. Falsas crenças, desconfiança. Até hoje, as palavras ditas pelos seus pais ou figuras de autoridade influenciam sua vida. Tô certa ou tô errada? Quem está sentado aí que não lembra de alguma palavra que foi lhe dita na infância? Negativa. Quem não lembra? Todo mundo lembra. Em algum momento da nossa vida, nós tivemos palavras que até hoje nos marcam e influenciam a nossa atitude, o nosso comportamento, influenciam quem nós somos. Quem de nós nunca seguiu um conselho errado que nos trouxe grandes problemas e nos arrependemos amargamente? Quem nunca? Quem nunca? Levanta a mão. Uma vez eu caí segui um conselho tão furado. Eu fui parar até na delegacia. O resto abafo. Essa história é para outro momento. Por quê? Porque o homem perverso, nos diz aqui em Provérbios, vou falar um pouquinho sobre o homem perverso. 6:12. Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo. Demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com um movimento do pé ou por sinal com os dedos. Seu coração pervertido trama maldade e andam sempre criando problemas. Você conhece alguém assim? Alguém que está sempre de conversinha? Alguém que está sempre de murisqueta? Eu falo murisqueta. Alguém que está falando com você assim? Hoje nem faz assim. Quando a gente era criança, a gente tinha temor, né? Eu fui criada no temor. Quando mentia, pelo menos mentia assim. Hoje nem isso. Hoje a coisa está descarada. Mas muitas vezes, nós de forma impensada, ouvimos conselhos que são conselhos que não nos levam à vida, mas nos levam à morte. Provérbios 14:15 nos fala. Você quer abrir? Acho que tem umas coisas que vocês têm que abrir. Abre aí Provérbios. Provérbios, toda vez que eu leio Provérbios, eu me sinto num ringue. Pum! Aí tu levanta, toma outro soco, aí tu levanta, toma outro. Eu me sinto num ringue com o Popó, eu acho. É o Popó. Tem outro, amor, qual é aquele? Tá faz bem fininho. O Anderson Silva. Pelo menos ele fala suave. Te bate, mas é com amor. Provérbios 14:15. O ingênuo acredita em tudo que ouve. Quantas vezes nós fomos ingênuos? E ainda somos. Você é daquele que acredita em tudo que ouve nas redes sociais? Quem nunca
nunca compartilhou uma fake news aí? Eu já compartilhei. Quem já compartilhou uma fake news? Ai, que raiva que dá. Tu acredita naquilo, depois vem uma fake news. Ai, que raiva. Não dá uma raiva? Por que esses idiotas fizeram isso? E muitas vezes a gente acaba... O Mateus está levantando alguma coisa lá, ele está querendo dizer algo. É para mim, Mateus? É para quem, Mateus? É para quem, Mateus? É para o seco. Tu pode ir lá, por gentileza, pegar o pacote que ele está querendo te dar. Então, muitas vezes, nós acreditamos em histórias que não são verdadeiras. Nós lemos notícias que não são verdadeiras. E por isso que a gente sempre fala muito com cautela das mesas. Podcasts. Nem todo mundo que fala em nome de Deus nas redes sociais e que se diz de Deus é de Deus. E nós precisamos ter discernimento. Eu vejo cada abobrinha, às vezes eu digo, Deus, socorro. Segundo ponto que o salmista nos diz: não se detém no caminho dos pecadores. Não se deter no caminho dos pecadores. Primeira consideração: qual é o caminho do pecador? E por que um justo se deteria nele? Há caminhos que não nos pertencem mais, e há caminhos que nós não devemos mais andar, nem nos deter. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por esse caminho que nós devemos andar. Provérbios 14, 12 fala: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Como escapar dessa cilada? Como escapar disso? Como entender quais caminhos estão me desviando do propósito e do projeto que Deus tem para a minha vida? A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, e é ela que impede que os nossos pés tropecem. Nós somos vulneráveis. E muitas vezes as pessoas estão caminhando por caminhos errados, mas ela não está caminhando no caminho errado porque ela acha que aquele caminho é errado, vocês entendem? Ela está caminhando por aquele caminho errado achando que é o caminho certo. Mas nós, quando conhecemos a verdade da palavra, nós não vamos nos deter nesse caminho. Porque nós sabemos que esse não é um caminho de vida, é um caminho de morte, que nos conduz à morte. Amós 3,3 diz: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Tem coisas que eu acho que não preciso nem falar, porque a Bíblia fala por si só. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Quando eu ando no mesmo caminho, eu estou de acordo. Converter é mudar o caminho. Esse é o significado de conversão. Eu andava por um caminho, que era um caminho de morte, e hoje eu ando por um caminho de vida, que é o caminho de Cristo. E eles são caminhos opostos. Então, se você, por acaso, nos últimos dias, tem se virado para um caminho antigo, para uma vereda antiga, reconsidere a sua rota e se volte para Cristo e siga no caminho da verdade. Ainda há tempo de se alinhar. 3. Se assenta à roda dos zombadores ou escarnecedores.
E o mais interessante é que esses salmos, ele não fala sobre o zombar ou o escarnecer da parte do justo, vamos colocar dessa forma. Mas ele fala do se assentar nessa roda. E há uma diferença nisso, porque muitas vezes a gente entende que se eu me assentar e não falar e não pecar, tá ok. Não é? Não é assim que a gente entende? Eu tô ali, mas eu não tô pecando. Não é assim? Ok, tudo bem. No problem. Problema nenhum. Mas o que o salmista nos diz? O que ele nos orienta? Qual é o conselho de sabedoria que ele nos dá? Se você quer ser feliz, não senta, não vai, não ouve, não anda junto. Se você quer ser feliz, significa que você vai ser mais feliz se você não se assentar nessa roda. Não significa que você é proibido, mas você vai ser mais feliz. Por quê? Porque você está livrando o seu ouvido de muitas contaminações e de muito alimento que, embora você concorde ou não, estão te nutrindo. Você está sendo nutrido, o seu ouvido está sendo nutrido. E é inevitável não gerar algo, como nós lemos lá do pastor Cote, porque a nossa orelha é um útero. Então algo vai ser gerado que vai vir a fazer parte da nossa realidade. Vocês me compreendem, igreja? Quando eu tomo uma Coca-Cola, eu não digo para o meu organismo: sai corante caramelo. Agora, no nome de Jesus. Eu amarro o corante caramelo. O açúcar está amarrado no nome de Jesus. Sai agora. Existe isso? Depois que você tomou a coca, filho, depois que você tomou a coca, tudo vai. O açúcar, o corante caramelo e as 500 porcarias que tem lá dentro que tu não sabe, toma. Algo está gerando. E o que o salmista nos orienta, nos alerta, nos aconselha com sabedoria? Que evitemos. Porque vai gerar algo em nós, vai nos intoxicar, vai nos fazer mal, vai nos roubar a nossa paz, vai nos gerar dúvidas, vai nos trazer conflitos internos. Quem é o escarnecedor? É um zombador. Uma pessoa sem respeito, que fala coisas maliciosas, zomba da fé, dos princípios divinos, não tem temor, nem respeito com as coisas santas. Os escarnecedores falam mal de outras pessoas, sem se preocupar com o mal que podem estar causando. O crente não deve ser escarnecedor. Não é bom ridicularizar e tratar outras pessoas com desprezo. Se assentar é dar tempo para algo que não é proveitoso, é partilhar algo, ou de algo. Sentar-se para algo que não é proveitoso, partilhar algo ou de algo. Eu faço parte. Eu fui criada com muito zelo e temor da palavra. E o que eu tenho visto nas redes sociais, nos últimos tempos, é algo que me choca. Com relação à igreja. E foi muito frustrante para mim, nesse processo de transição que a gente viveu.
o que foi mais frustrante para mim não foi o erro ou a falha de uns ou de outros, como do nosso líder. Eu cresci todo o tempo, sempre vi e ouvi falar de grandes homens que caíram, ou que erraram, ou que falharam. Mas o que mais me chocou foi a postura da igreja com relação a essa situação. Uma igreja sem amor, sem misericórdia, que espanca e bate em praça pública, que zomba, que escarnece, que denigra a imagem, que humilha, que desrespeita. E quando eu passei por isso, eu olhei e disse assim: quem é a igreja? Eu não estou falando de nós aqui, gente. Estou falando a nível mundial, nacional, vamos dizer assim. Eu disse: quem é a igreja? Que igreja é essa? O que é isso? Que evangelho é esse? O apedrejamento hoje é moral. Às vezes nós lemos ali os 10 mandamentos e diz: não matarás. Aí talvez você deve chegar diante de Deus: não mato ninguém. Mas o apedrejamento e a morte hoje, ela não é física. Ela é moral. Ela é emocional. Que a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E isso me chocou com a igreja. Me chocou, me entristeceu. Me fez chorar muito. E eu cresci, me lembrava um corinho. Vou cantar. Tinha um corinho que eu aprendi, era um hino, não era um corinho. E esse louvor falava assim, ele falava muito sobre o zelo com o ungido do Senhor. Assim como Davi teve com Saul. E em todo o tempo eu e o pastor sempre procuramos nos manter zelosos quanto àquilo que nós falávamos. Sobre toda essa situação, sobre a figura do nosso apóstolo que era na época. E essa música me veio na mente. E a música dizia assim: não toquem meus ungidos, nem aos meus profetas faças mal, porque a qualquer momento pode chegar o seu final. Não distorça as profecias, de certo você pode se perder. Não fale mal dos vasos, porque o Senhor pode usar você. Vamos ser tementes, vamos ser mais crentes, vamos cada vez mais nos converter. Vamos ser tementes, vamos ser mais crentes, vamos cada vez mais nos converter. Aí no final, para a coisa ficar leve, cantava xananana, xananana, e todo mundo com cara de Mickey. Xananana. Provérbios 14:6 diz: o zombador procura sabedoria e nunca a encontra, mas para o que tem discernimento, conhecimento vem fácil. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará o conhecimento. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmo. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias
corrompem o bom caráter. Isso é o que a Bíblia nos orienta. Mas nós decidimos, nós escolhemos. Porque Jesus, ele não força nada, mas ele te mostra o caminho. Mas aí você vai me dizer: pô, pastora, você é antibíblica. Pastora, você é antibíblica. Porque Jesus se assentava na mesa com todo mundo, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os leprosos, com não sei do que, e parará, e parará, e parará, e parará. É verdade, mas eu só te trouxe Bíblia até agora. Te trouxe ou não te trouxe? Vocês ficaram com bastante referência bíblica? Amém, glória a Deus. Que é a Bíblia que fala, amém? É a Bíblia que está falando. Eu te falei algo que não está escrito na Bíblia? Amém, glória a Deus. Então, nós vamos para outra parte agora. E eu quero falar para você sobre uma mesa com propósito. Porque Deus tem um propósito em cada mesa. Como eu falei aqui, não é uma proibição, é um conselho de sabedoria para que sejamos zelosos com quem andamos, a quem ouvimos e aonde nos assentamos. Mas, como eu falava para vocês agora, Jesus sim, ele se sentou à mesa da escória da humanidade. Mas Jesus, ele tinha um propósito nessas mesas. E Jesus, quando iniciou o seu ministério como filho maduro, amém? Não como criança. Seus filhos vocês deixam andar com qualquer pessoa? Só me tira essa dúvida. Vocês deixam? Não? Bebê a gente cuida, né? A criança também, né? Vulnerável. A gente não deixa andar com qualquer um, nem andar em qualquer lugar. Pois é, a igreja também a gente gosta de cuidar daqueles que são imaturos ainda, são crianças. Para que quando chegue na maturidade de forma saudável, possa exercer o seu chamado. Jesus, ele gerou um impacto através das mesas, onde ele se relacionava com base nos princípios da cultura do reino. Jesus ditava a mesa. Jesus trazia valores e agregava princípios naquela mesa. O ministério de Jesus à mesa era o ministério da reconciliação. Quero que você abra 2 Coríntios 5,18. Ele tinha uma missão de gerar salvação e transformação na vida das pessoas e conectá-las novamente ao Pai. Essa era a missão de Jesus: salvação, transformação, conexão com o Pai. Sim, Jesus se assentou com todo tipo de pessoa, mas ele foi um influenciador, sem perder o foco, sem distrações. Ele foi amoroso, mas também foi reto e direto, repreendendo quando necessário, mas nunca, jamais se deixou corromper. 2 Coríntios 5,18 diz: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, pois, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Quem nós somos? Embaixadores. E Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Quando nós falamos em nome de quem? Em nome de Jesus. Quando eu entendo isso, quem eu sou, com maturidade,
discernimento, foco, missão, eu posso me sentar em qualquer mesa. Vocês me entendem? Só há uma forma de nos assentarmos em mesas hostis, mesas corrompidas, mesas de pecadores, quando levarmos Jesus para a mesa. Você pode sentar em qualquer mesa, se você levar Jesus nessa mesa. Se você for um representante do céu, um representante do reino, nós devemos nos mover debaixo dessa autoridade para exercer o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação dos homens com Deus e dos homens com os homens. Ministério da reconciliação, não da divisão. Para agregar nas pessoas, para levar um alimento saudável para as pessoas, para mostrar o caminho, para levar a salvação, para dizer que Cristo vive e reina, viverá e reinará para sempre, para anunciar a vida eterna, para ser porta. Nós somos porta de salvação e de reconciliação. Reconciliação. Tem algo que Deus odeia. Você sabe o que Deus gosta? Você sabe o que Deus gosta? Não? Lê a Bíblia, gente. Não vou falar sobre o que Deus gosta. Vai ler a Bíblia. Eu vou falar sobre uma coisa que Deus odeia, tá? Porque assim, ó, se você deixar de fazer o que Deus odeia, já é meio caminho andado. Combinado? Já tá meio bom. Meio bom. Tem mais chance de você acertar não fazendo o que Ele odeia. Provérbios. Minha Bíblia está se mexendo sozinha aqui. Achei. Provérbios 6,16 diz: há 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7. Coisas que Ele considera detestáveis. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: deu ruim. É aquele momento que você faz assim: que eu não esteja na lista. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente. Não vou entrar em detalhes porque eu já falei sobre o matar. Mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, fica maquinando, pensando como vai acabar com a vida daquele irmão que me humilhou aquele dia. Passou por mim na igreja, não me cumprimentou. Agora eu vou passar por ele, ele vai ver. Agora eu vou comprar trufa, vou dar para todos os meus amigos, eu vou chegar na frente dele e não vou dar para ele. Ele vê, me cumprimentar da próxima vez. Tem que comprar trufa, viu? Tem que comprar trufa. Me lembrei de uma coisa agora. Deus me trouxe na memória algo. Eu vendia pastel para pagar as roupas da dança na igreja que eu era. Toda terça e quinta eu vendia pastel. Eu tocava no louvor. Alberson sacode a cabeça porque lembra, né, Alberson? Eu tocava no louvor das irmãs. Eu descia para a cozinha, fritava os pastéis. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. As irmãs compravam todos os pastéis. Não digo mais nada. Pés que se apressam em fazer o mal, que correm para fazer o mal. Testemunha falsa que diz mentiras. E aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Qual é o nosso ministério? Reconciliação. Pacificadores. Restauração de relacionamentos.
união. Esse é o nosso ministério. Sabe por quê? Porque a 7ª Deus abomina. Porque quando nós nos movemos assim, nós não estamos nos movendo debaixo da autoridade de Cristo, exercendo o papel de Cristo, levando Cristo, sendo embaixadores do reino. Nós estamos jogando no time do inimigo. E às vezes a gente acaba jogando no time do inimigo. Essa semana eu tive uma experiência na escola. Eu passei um jogo para eles. E quando eu vi, eles tinham que fugir da bola. Eles não podiam ser pegos, mas eles tinham um desespero pela bola. Eu fiquei só observando e deixei eles. No fim, um estava correndo, um tinha que pegar com a bola. E no fim, aquele que tinha que pegar estava fugindo com a bola. E toda a turma correndo atrás dele com a bola. E ele caiu, tropeçou. E todos se jogaram em cima daquele que estava com a bola. Eu dizia, gente do céu. E tinha uns que era do time oposto, acho que era meninos contra meninas, eu acho. Só que os meninos foram todos em cima da bola, eu tive que chegar assim. E eles não me ouviam, eles estavam desesperados pela bola. Eles estavam cegos, eu tive que chegar. Eu dizia assim, a vontade que eu tinha era sair disparando. E eu tive que chegar e dizer, gente, dá a bola. Gente, dá a bola. Gente, a bola, por favor. Gente, vocês são do mesmo time. E às vezes dá vontade de dizer na igreja, gente, vocês são do mesmo time. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, a gente é do mesmo time. Então se eu estou com a bola na mão, diz para a pessoa, diz, eu vou marcar ponto em nosso favor. Então não me agride. Amém? E eu quero falar sobre a última mesa. Essa é a mais maravilhosa. Essa é a top das galáxias. Essa é tudo de bom. E essa mesa a gente tem que ter todo dia. Que é a mesa de Deus. Essa mesa, ela tem que fazer parte da nossa rotina diária. Desde o amanhecer até o anoitecer. Todo tempo. Todo tempinho que a gente tiver para se sentar na mesa de Deus. A gente deve fazer. Porque sem Deus, nada podemos fazer. E essa é a primeira mesa que nós devemos nos assentar. É a mesa do Pai. É o alimento espiritual que vem dele. É o maná que vem do céu. É o pão do céu. É o pão vivo que desceu do céu. É a presença. É o que nos sustenta. É o que nos alimenta. É o que nos fortalece. E agora tem o livro Café com Deus Pai. Está na moda agora. Então espero que realmente você esteja tendo café com Deus Pai. E que o pão que você esteja consumindo ali seja o pão da vida, que é Cristo, é a palavra. Esse é o meu alimento. E todo dia nós devemos ansiar pelo alimento espiritual que é o nosso sustento. Todo dia. A fome é um sinal de saúde. Fome por Deus é um sinal de saúde. Quando a gente não sente fome é porque a gente está doente, não é assim? Está com depressão, está com dor de cotovelo, perde o apetite. Mas a fome, ela é um sinal de que o meu espírito está vivo. Se eu não sinto fome de Deus, o meu espírito está... Sabe a bateria ali do celular, a vermelhinha? Tem uns que estão em contagem. Seu celular irá desligar em 30 segundos. Tem uns que estão assim.
você vai morrer espiritualmente em 30 segundos. Se você não fizer alguma coisa. Se você não se conectar na palavra. Se você não buscar o Senhor. Se você não se conectar à fonte de energia. Que é Ele. Que é Cristo. É o Pai. 1 Pedro 2:1 diz: portanto, livrem-se de toda maldade. Livrem-se de toda maldade. Todo engano. Toda hipocrisia. Toda inveja. E todo tipo de difamação. Se livrem disso. Se livrem. Vamos fazer um ato profético? Você vai dizer assim: eu me livro. Eu me livro. Sai de mim, Satanás. Sai da minha aba. Da minha aba. Da minha aba. Vai cantar para ele: sai da minha aba, sai para lá. Quando a gente vai cantar para o inimigo, pode. Desde que você tire essas coisas do seu meio. Como bebês recém-nascidos. Bebê puro, ingênuo, que almeja intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Como bebês nós devemos ansiar pela presença do Senhor, pela mesa do Senhor, pelo alimento espiritual. Um bebê, ele chora, ele quer, ele tem que ser atendido na hora, ele é desesperado. Vocês já viram um bebê com fome? Um bebê com fome, ele é desesperado. Esses dias a gente estava com o Leozinho aqui. Não viu o Leozinho hoje? Leonel? A gente estava com o Leozinho e ele olhou para o copo da Júlia e fazia assim... que ele quer provar. Então a Bíblia nos orienta que a gente tem que ser desesperado pelo alimento que vem do céu. Deus sempre tem uma mesa preparada para os seus filhos. Sempre. Ele deseja nos servir com o que Ele tem de melhor. Portanto, não devemos nos assentar na mesa do Pai como um bastardo, mas sim como um filho, que tem direito, que pode comer. Você tem direito de se sentar na mesa, porque Jesus conquistou isso para você. Você tem direito ao maná, ao alimento espiritual, é seu, está aqui, está disponível. O espírito de orfandade e de bastardia nos descaracteriza e nos transforma em Judas, como o pastor falava semana passada. Que mesmo amado, se tornou um traidor. Muitas vezes, não é a atitude do outro, mas é quem nós somos. A rejeição que está em nós. A nossa identidade que está descaracterizada e distorcida pelo mundo. E se você não for curado na sua identidade de filho, você não vai conseguir desfrutar da mesa e não vai conseguir se sentir amado. Que você precisa se sentir amado e pertencer. Judas foi amado? O que vocês acham? Judas foi amado. Judas foi amado, meu. Como diria a pastora Sheila. Foi amado, meu. Muito amado. Mas não foi falta de amor. Foi falta de cura interior. Muitas vezes nós amamos as pessoas, mas é o que nós podemos fazer. Mas a pessoa precisa aceitar, querer ser curada. Abrir o seu coração. Aceitar a paternidade de Deus. E como é difícil aceitar essa paternidade quando nós não tivemos um referencial de pai saudável. Mas Ele é o nosso Pai. E Deus, Ele não vai nos ferir como nosso pai nos feriu. Deus não é o nosso igual ao nosso pai natural. E muitas vezes a imagem que a gente tem é essa. Quando fala Deus é pai, tem gente que quase manifesta. Consegue ver Deus como Senhor,
consegue ver Deus como Salvador, consegue ver Deus como libertador, consegue ver Deus como provedor, mas quando fala Deus é Pai, difícil para muitos. O Senhor quer te curar. Tem um lugar na mesa que é teu. Louvor pode subir. O Espírito do Senhor, o Espírito de adoção, nos traz para a mesa com dignidade de filho. Até mesmo o filho pródigo encontrou um lugar na mesa. Festa, roupas, sandálias, um anel que simboliza aliança e um novilho. Deus já sacrificou o Cordeiro Santo por sua causa, para que você tenha acesso à mesa do Pai. E essa mesa tem tudo o que você precisa. Deus quer te trazer para a mesa, onde você vai encontrar tudo que a sua alma anseia, tudo que você necessita. Deus, Ele não te traz para a mesa para te julgar, para te apontar, para te condenar. Ele te traz para a mesa para te amar e para te servir. Só depende de você querer se sentar nessa mesa. E o Senhor tem algo novo para ti. E Ele quer te curar. Não somente uma cura física, mas uma cura emocional, uma cura espiritual. Ele quer acessar o teu coração. Não quer mais que você viva como um bastardo ou como um pródigo, mas que você viva como filho, que senta à mesa e desfruta do seu Senhor. Desfruta da presença de Deus. Ele tem vestes novas para ti. Ele tem uma nova aliança. Ele faz festa para ti. O Senhor faz festa para os seus filhos. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. Quero que você se coloque de pé. Salmos 23. É um salmo precioso. É o salmo mais lido. Né, pastor? Acho que foi tu que falou isso, né? É o trecho da Bíblia mais lido da história. Não tem nem outra passagem de todos os livros, nada na humanidade que tenha sido mais lido do que esse salmo. E olha o que ele nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Seja alimento físico, seja espiritual, seja cura, seja a provisão qual for, nada vai te faltar. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova as minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Assim Ele honra o seu nome. O Senhor me leva a lugar de descanso, de refrigério, de paz. Talvez a sua alma esteja cansada, enfraquecida, mas o Senhor tem pastos verdejantes para ti. Tem riachos para te saciar a tua sede, a sede da tua alma. Ele tem descanso para a tua alma. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, tem uma versão que diz: da sombra da morte não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Aqui não diz que nós não passaremos pelo vale, porque todo caminho ele tem vales, tem montanhas, tem lugares retos, tortuosos. Sempre passaremos pelo vale, amados. Sempre. Pelas dores, pelas perdas, pelos problemas, pelas tribulações, pelas crises nos relacionamentos. Sempre passaremos. Não estou aqui para te iludir ou te pregar o evangelho do amaciante. Vamos passar sim pelo vale. O Senhor vai permitir, vai permitir, vai. Assim como pai, muitas vezes nós permitimos que os nossos filhos
tenham um castigo, sofram disciplina, porque é para ensinar. E o vale é um processo, mas o que Ele promete? Que estaria conosco, e que a sua vara e o seu cajado nos protegeriam. Preparas um banquete, uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Então, Senhor, prepara uma mesa para ti, na presença dos teus inimigos. O que isso significa? Que você vai ser honrado diante de todos. O que significa? Que as pessoas verão a glória de Deus sobre a tua vida. As pessoas verão a bênção de Deus sobre a tua vida. As pessoas verão o teu crescimento, a tua prosperidade. As pessoas verão a manifestação da glória na tua empresa. As pessoas verão a manifestação da glória na tua família, na tua vida. Tu serás levantado como um embaixador do reino, e tu te assentarás como um príncipe diante do Senhor. Não mais como um bastardo, mas como um herdeiro, herdeiro da promessa de Cristo. Senhor, levanta os seus filhos. Os humilhados, eles serão exaltados. A palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, diz o Senhor. Eu tenho alívio para ti. Eu tenho alimento para ti. Do que você precisa, diz o Senhor. Do que você precisa, o Senhor diz hoje para você. O Senhor te pergunta: filho, do que você precisa que eu não tenha para te dar? Qual o problema que você está vivendo que eu não tenha a solução? O que te falta que você não possa buscar em mim está acessível para ti. A mesa do Senhor, ela é acessível a todos. Não importa quão pecador você tenha sido, não importa quão baixo você tenha ido, não importa se você tenha feito parte da escória da humanidade. A mesa, ela está posta para ti. A mesa, ela está posta. O lugar de honra, ele está posto. O Senhor quer te curar hoje. Se você não consegue se sentar nessa mesa como filho, o Senhor está restaurando a tua identidade de filho hoje. Toda reserva, todo medo de se aproximar de Deus ou de desfrutar daquilo que o Senhor tem está sendo removido hoje. Toda dúvida com relação ao Evangelho, com relação à palavra, está sendo removido hoje. Você vai ter a certeza, você vai sair daqui com a certeza da sua identidade, do seu papel no reino, e de que você é um embaixador. Você não é mais um Zé Ninguém. Você não é mais um qualquer. Você é um filho. Você é um herdeiro. Você vai andar como Jesus andou. O seu chamado começa amanhã, na segunda-feira, quando você acorda. Começou a sua missão. Você vai andar como um chamado, como um embaixador, aonde o Senhor te levar. Amém?